conhecer Jesus, tudo era tão escuro, em mim não habitava luz. Era vazio e sem forma e sem ter perspectiva do futuro do amanhã. Por fora até sorria, mas por dentro eu relutava para disfarçar a dor que tanto me incomodava. Não tinha um dia de paz, pois a verdadeira paz no mundo eu não encontrava. Mas tudo mudou quando encontrei Jesus. Tudo mudou, não ando em trevas, hoje tenho luz. Foi bom te conhecer, Jesus, e que prazer é ter tua presença aqui. Tua companhia me traz segurança, a verdadeira alegria de servir. Foi bom te conhecer, Jesus, que honra o Senhor pode me conceder. É com alegria que canto, que bom, Senhor, te conhecer. Sorria, mas por dentro eu relutava para disfarçar a dor que tanto me incomodava. Não tinha um dia de paz, pois a verdadeira paz no mundo eu não encontrava. Oh, mas tudo mudou quando encontrei Jesus. Mudou, mudou, tudo mudou. Não ando em trevas, hoje tenho luz. Hoje tenho luz. Foi bom te conhecer, Jesus, e que prazer é ter tua presença aqui. Tua companhia me traz segurança, a verdadeira alegria é te servir. Foi bom te conhecer, Jesus, que honra o Senhor pode me conceder. É com alegria que canto, que bom, Senhor, te conhecer. Foi bom te conhecer, Jesus, e que prazer é ter tua presença aqui. Tua companhia me traz segurança, a verdadeira alegria é te servir. Foi bom te conhecer, Jesus, que honra o Senhor pode me conceder. É com alegria que canto, que bom, Senhor, te conhecer. É com alegria que canto, que bom, Senhor, te conhecer. Que bom te conhecer, Senhor. Guardo o que tu tens para que ninguém tome tua coroa, tua coroa. Guardo
guarda o que tu tens, para que ninguém tome tua coroa, tua coroa. Vencedor, falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, dali jamais sairá. Lhe darei um novo nome na cidade do meu Deus, na nova Jerusalém que vem do céu. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, dali jamais sairá. Lhe darei um novo nome na cidade do meu Deus, na nova Jerusalém que vem do céu. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome tua coroa, tua coroa. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome tua coroa, tua coroa. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Em breve voltarei, amando. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma boa tarde na paz do Senhor Jesus para todos. O Senhor Jesus, Ele disse que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Muitos não vão dar ouvido à palavra nessa tarde, como não tem dado, né? Porque as pessoas, elas buscam os seus prazeres, buscam satisfazer a sua carne e preferem acreditar na política, acreditar no homem, de que na palavra de Deus. Mas Jesus, Ele diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A gente viu nessa festa do diabo que teve aí o carnaval, o que aconteceu. E todo ano é a mesma coisa. É sexo ilícito, pai matando filho, pai estrupando filho, mulher dançando nua, homem se vestindo com roupa de mulher, mulher se vestindo com roupa de homem. E todo mundo, não todo mundo, a maioria achando normal. Mas a palavra de Deus diz que Deus julgará todas as coisas. Deus, Ele vai julgar os pensamentos secretos do homem e da mulher. É por isso que o Evangelho não é para adular ninguém, como a religião ensina. Se você quer Jesus, levante a mão. O Evangelho não é isso. O Evangelho é você ouvir a verdade e você ver que é um miserável pecador que necessita do arrependimento. Porque Jesus, Ele veio
A palavra diz que Deus, Ele não poupou nem o seu próprio filho. Porque no tempo da lei, o homem pecava, e o homem ia lá diante de um sacerdote, de um outro homem pecador, e oferecia um animal. E esse animal era derramado o seu sangue para purificar o pecado do homem, do sacerdote e do homem pecador. Só que a palavra de Deus diz, no livro de Hebreus, que sangue de animais não podia purificar o pecado do homem. Por isso que Deus envia Jesus Cristo, e Jesus Cristo, Ele morre como um cordeiro, com o seu sangue derramado, porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não tem redenção de pecado. É por isso que de nada adianta você dizer que é um homem de Deus, você dizer que é uma mulher de Deus e viver no pecado, porque o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Porém, muita gente encontrou uma religião, é evangélico, é católico, é espírita, é do candomblé, mas religião também, ela não purifica os pecados do homem. Religião, a palavra de Deus diz que não passa de comércio, só dinheiro. Seja evangélica, seja católica, é só dinheiro. Mas Jesus, Ele deu a sua vida própria, pelo meu e pela sua vida, por amor à tua alma. Ele foi entregue aos fariseus, aos saduceus, à religião do passado, e eles os mataram. Colocaram Jesus e colocaram um ladrão. E o povo escolheram um ladrão. Será que hoje era diferente? Será que o povo ficaria com Jesus para não ir para a sua festa do carnaval do diabo? O povo quer festa, cachaça, droga, sexo, dinheiro. E o pior é que quando morre, todo mundo quer ir para o céu. Só que a Bíblia diz que não é todos quem me diz Senhor, Senhor, que vai entrar no céu, mas somente quem faz a vontade do Pai que está no céu. Será que a vontade de Deus é você ir dançar carnaval, trair o seu marido, o marido trair a mulher? Será que a vontade de Deus é o homem ser um gay, vestindo roupa de mulher, ou a mulher vestindo roupa de homem? Será que a vontade de Deus é o homem viver na cachaça, na maconha, ou no tráfico, vendendo droga, destruindo família? A vontade de Deus é que o homem se arrependa. Mas a palavra de Deus diz que havia um homem de Deus, e esse homem de Deus, Davi, segundo o coração de Deus. Uma certa vez, os olhos dele, de cima da sacada do prédio, do reinado dele, da onde ele reinava, ele olhou e ele viu a mulher de um amigo. Ele viu a mulher do soldado Urias, e os olhos dele atiçou, o coração dele queimou por aquela mulher, e ele foi até ela e ele teve relação com ela. Só que Davi, ele achou que era normal. Davi achou que era normal pegar a mulher do seu amigo. Davi achou que era normal trair a sua esposa. E muita gente hoje continua como Davi, achando que tudo é normal, achando que trair a mulher é normal, a mulher achando que trair o marido é normal, mas para Deus é abominação. E Davi, ele ficou achando que não ia acontecer nada com ele. E a mulher do seu amigo Urias, ela engravidou. E depois que ela engravida, a palavra de Deus diz que Davi, ele tentou enganar o amigo. Ele deu folga ao amigo. Ele preparou bebidas.
Ele preparou uma janta para o amigo comemorar uma festa com a sua mulher, agindo com fingimento, agindo com falsidade. E hoje não é diferente. A gente vive arrodeado de gente falso. A gente vive arrodeado de gente mentiroso que só quer tirar o que o outro tem. E Davi queria tirar a mulher do amigo dele, Urias. Engravidou a mulher dele, de Urias. Preparou um banquete e ele deu folga a Urias. Disse: olha, hoje você não vai trabalhar. Hoje você vai ficar com a sua esposa. Só que Urias, ele era um homem que gostava das coisas certas. Urias, ele não era mentiroso nem fingido. Hoje está cheio de homem que é uma vergonha. Hoje está cheio de homem covarde, sem palavra e adúltero, que trai a sua esposa. Mas Urias, ele era fiel ao seu patrão. E Urias chegou para Davi de manhã, quando Davi achou que ele tinha ido para fazer festa com a sua mulher, dormir com ela. A palavra diz que Davi disse: como foi a sua noite? Foi bem? E Urias disse: passei a noite aqui de plantão, trabalhando com os meus amigos. Porque não era justo que enquanto meus amigos estivessem trabalhando, eu estivesse em casa, curtindo com a minha mulher. E o plano de Davi caiu de água abaixo, porque ele queria que Urias deitasse com a mulher dele, para depois Urias achar que o filho era dele. Mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Você pode trair a sua esposa hoje. Você pode estar dando calote em alguém, roubando alguém, mas a Deus ninguém engana. E Davi, ele viu que não tinha mais jeito para a mentira dele. E ele disse: ah, só tem um jeito. Vou pegar Urias, vou botar de frente na batalha, e ali vão matar ele. Colocaram Urias, por ordem de Davi, botaram Urias de frente na batalha. E Urias, ele foi morto na guerra. E quando acabou o luto, a palavra de Deus diz que Davi pegou a mulher de Urias e levou para dentro de casa. Casou-se com a mulher do amigo. Matou o amigo para ficar com a mulher dele. Hoje está cheio de ladrão, de traficante, matando por causa do cigarro de maconha. Mas Urias morreu. E Davi achou que a vida dele ia continuar normal. Achou que Deus não estava vendo o pecado dele. Mas uma certa vez, Davi, tranquilo em casa, o profeta Natan vai até ele. E o profeta Natan contou uma parábola. Davi, havia um homem que ele tinha muitos gados, muitas ovelhas, e havia um só homem que ele tinha somente uma ovelha. E ele cuidava dessa sua ovelha como se ela fosse um filho. Ele alimentava com a sua própria mão. Ele dava comida a ela na boca. Cuidava dessa ovelha como se fosse um filho. Só que o homem rico, que tinha muitos gados, que tinha muitas ovelhas, ele recebeu um convidado de honra. E ele, ao invés de matar um dos seus animais, ao invés de ele matar um dos seus gados, um das suas ovelhas, ele matou aquele único animal que aquele homem tinha. E o profeta perguntou: o que você fazia com ele se fosse você? Davi, ele disse: juro pelo Deus vivo que eu mataria esse homem. E Deus usou a boca do profeta Natan e disse: esse homem é você.
E ali Davi, um homem que era segundo o coração de Deus, ele viu que estava errado e ele disse: pequei contra o Senhor. E Davi se arrependeu. É por isso que eu vim aqui nessa tarde, para te mostrar o que é pecado e o que não é, para que você se arrependa. Porque em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, a Bíblia diz que ficarão de fora os cachaceiros, os ladrões, os homicidas, os idólatras, as prostitutas e todos que praticam o mal. Em que lista você vai estar? Jesus, ele está voltando. Ele fala sobre os sinais. Ele diz que quando você vê uma árvore colocando os seus frutos, as suas folhas caindo, eis que essa árvore vai dar fruto. E ele diz: quando você verem esses sinais, sinais que está no céu, sinais que está na terra, ele diz: eis que estará perto da volta do Filho do Homem. E os sinais, em Mateus capítulo 24, primeiro sinal: o amor de muitos vai se esfriar. Hoje em dia ninguém ama ninguém. Hoje em dia é só fingimento. Hoje em dia é só por interesse. Hoje em dia é só com falsidade, não tem amor. Jesus, ele disse que o amor de muitos ia se esfriar. Ele disse que seria filho contra pai. A gente liga a televisão, aí você vê um filho que mata a mãe, mata o pai para ficar com a casa, com o apartamento, para ficar com o carro. É cumprimento da palavra. E Jesus, ele diz que ia haver zombadores. O que não falta é palhaço zombando de Deus. Nesse carnaval estava cheio de fio do diabo zombando de Deus. E todo dia o povo zomba. Mas quando está podre em cima da cama, ninguém zomba da cara de Deus. Porque a palavra diz que o que o homem plantar, certamente colherá. Jesus, ele diz que não se pode de um poço jorrar duas águas. Você já viu um poço da água doce e salgada? Bem assim é quem segue Jesus. Quem segue Jesus não precisa de cachaça. Quem segue Jesus não precisa de Aparecida, de Fátima, de Lourdes, não precisa tomar banho de sangue, não precisa de macumba. Porque Jesus, ele preenche tudo que tem no coração do homem. Todo vazio que o homem sente nas suas aflições, nas suas dificuldades, é Jesus que preenche. E você, quando verdadeiramente conhece Ele, você se sentirá amado. Outra hora, eu vivia nessa vida louca. Eu também curti carnaval já que nem retardado. Eu andava atrás de trio elétrico. E o traficante do cantor lá, que a maioria não vale nada, esses cantores, a maioria são satânicos com pacto com o diabo, que nem aquela de Ivete Sangalo. E eu andava atrás desse lixo. O cantor dizia pro lado direito, e eu ia que nem retardado. O cantor dizia pro lado esquerdo, e eu ia que nem abestalhado. Mas eu encontrei um caminho que me mostrou a luz, um caminho que me deu paz, um caminho que me tirou da cachaça, um caminho que me tirou da prostituição, do adultério e do fingimento. Porque o homem sem Jesus, o homem não é nada. É por isso que ele diz: o que adianta você ganhar o mundo inteiro? Tem muita gente querendo ganhar o mundo inteiro. Tem muita gente aí querendo carro, querendo fama, querendo dinheiro. Mas o que você terá para dar a Deus se você morrer? A palavra diz que havia um homem. E esse homem, um agricultor, ele plantava
cereais, feijão, milho, trigo. E a palavra diz que a colheita dele deu abundantemente, deu muito mantimento, deu muito feijão, deu muito trigo, deu muito arroz. E ele pensou com ele mesmo: meus celeiros são pequenos, meus depósitos, eu não tenho onde guardar tudo isso. Aí ele pensou, ele disse: já sei, vou derrubar esses celeiros pequenos e vou construir outros maiores. Depois vou dizer para mim mesmo: ô alma, homem sábio, homem inteligente, pois eu tenho tudo o que preciso. Tem muita gente que acha que tem tudo, porque tem um carro, porque tem uma casa, porque tem dinheiro para se drogar com cerveja final de semana. Aí ele acha que tem tudo. Mas a palavra de Deus diz: seu louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tu tem reservado para com seu Deus. O que você tem reservado para com seu Deus? O que você tem feito para agradar a Deus, o Criador dos céus e da terra, que te deu o fôlego de vida, que te põe de pé toda manhã, ou com dificuldade ou sem dificuldade, você está respirando, você está caminhando. O que você tem para oferecer a Deus? Outra hora eu falava de Deus, eu dizia que eu era um homem de Deus, mas eu vivia na cachaça. Eu dizia que era um homem de Deus, mas eu acendia a vela para São Jorge. Que homem de Deus é esse que precisa de um boneco para adorar, fazendo macumba? Que homem de Deus é esse? Jesus Cristo. Ele é Espírito, e Ele busca quem o adora em espírito e em verdade. Está na hora de parar de fingimento, está na hora de fazer a sua escolha. Ou você fica com Jesus ou fica com o diabo. Ele não divide a glória dele. Mas o povo não quer Jesus. O povo quer Aparecida, porque com Aparecida tem carnaval para trair a esposa. Aí bota um tecinho no pescoço, enche a cara de cachaça, enche a cara de maconha, mas Jesus não está num terço. Jesus, Ele quer entrar dentro do teu coração. E Ele te convida nessa tarde. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele quer aliviar o seu fardo. Você não está cansado não de se preocupar com comida? Está cansado não de se preocupar com bebida? Se preocupar com o dia de amanhã? Pois o dia de amanhã ele pertence a Deus. Mas o povo está semelhante. O povo está semelhante a Saul. Saul, o povo chegou para Samuel e disse: Samuel, nós precisamos de um rei. Mas Samuel ficou triste, porque Samuel era a boca de Deus diante daquele povo. Samuel pegava o recado que Deus dava e ele passava para as pessoas. Mas o povo disse: eu quero um líder. Jesus hoje não é suficiente. O homem, ele quer um pastor ladrão, um pastor adúltero que vai no segundo, terceiro casamento. O homem quer conversar com o padre adúltero, pedófilo, estrupador, porque Jesus não é suficiente. Mas a palavra de Deus, ela ensina através de Jesus. Ele diz: você quer falar com teu pai? Entra dentro do teu quarto, fecha a porta, e o pai que ouve o que você quer em secreto, ele vai te dar. Mas a palavra diz que o povo chegou para Samuel e disse: eu quero um rei. E Samuel foi consultar Deus. E Samuel disse, e Deus disse: Samuel, não é a você, Samuel, que esse povo está rejeitando. Não é você, Samuel, que esse povo não quer. É a mim que esse povo está rejeitando. Quando você troca Jesus por Aparecida, por Fátima, por Lourdes, por Oxum, por Iemanjá, você não está rejeitando, não é a mim não, você está rejeitando a Deus. Trocando a glória do Deus vivo por um boneco feito de barro, de madeira,
que não serve para nada. Que não serve para nada a não ser para fazer você gastar dinheiro com vela. Que não serve para nada a não ser para fazer você pagar missa de 7º dia depois que morre. Só que depois que morre, segue-se o juízo. Se você morrer na cachaça, no adultério, na prostituição, nas drogas, o padre ele pode rezar a missa para você o ano todo. Depois que você cair no lago de fogo, enxofre, não sai mais. Porque foi a sua escolha. É por isso que Jesus diz: filhinhos, não ameis o mundo e nem o que há nele. Pois todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você que ama o carnaval, o amor do Pai não está em você. Você que ama a Aparecida, o amor do Pai não está em você. Você que vive na cachaça, traindo a sua esposa, se masturbando, fazendo coisas que não convêm da parte de Deus, o amor do Pai não está em você. Mas hoje o Senhor te chama. Hoje Ele te convida. Porque Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. O desejo de Deus é que o ímpio se arrependa. O desejo de Deus é que o homem tenha vida, e vida com abundância. Porque Jesus disse: eu não vim para julgar o mundo, mas tem quem o julgue. A minha palavra julgará no último dia. Se você não conhece a palavra, para de fingimento de falar dele. Se você não quer viver conforme o que está escrito nesse livro, não diga que é filho de Deus. Porque a palavra diz que tem 2 caminhos: o caminho que leva à salvação e o caminho que leva à perdição eterna. Muitos estão seguindo o caminho da perdição. Aí vai, se batiza na igreja católica, menininho, batizou a criança desse tamanho. O padre vai fazer o quê? Só ganhar o dinheiro. Porque a criança, ela não tem noção de pedir perdão pelos pecados dela. Agora o homem que busca na palavra, ele aprende com Jesus, porque Jesus se batizou com 30 anos. E o povo só deixou Jesus 3 anos depois do batismo, mataram ele. E se Jesus viesse hoje, essa geração matava ele de novo. Porque o coração dessa geração está no futebol. O coração dessa geração está na cachaça, no adultério, no sexo, no dinheiro. Mas aquele que tem Jesus, aquele que busca em primeiro lugar o reino do céu, ele não precisa do lixo que o diabo oferece. Esse carnaval aí é uma adoração a demônio, culto a demônio. Mas o povo gosta. O povo quer ser feliz. O povo quer aproveitar a vida. Aproveitar a vida, felicidade, é você ter o seu nome escrito no livro da vida. A palavra diz que Deus, Ele chama, Ele convida. A palavra diz, em 1 Provérbio, vou estar lendo uma palavra em 1 Provérbio. Porque falar de Deus, dizer que está orando, dizer que ama a Deus, todo mundo está dizendo. Mas a Deus ninguém engana. 1 Provérbio, capítulo 20. Escutem. A sabedoria está gritando nas ruas, nas praças, nos portões da cidade e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando bem alto assim: gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer de zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem. Quando eu os corrijo, eu darei bons conselhos, repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei, convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiver em dificuldade, eu rirei. Olha o que Deus diz: quando estiver com dificuldade, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldade. Eu rirei. Quando estiver passando por sofrimento e aflição, então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei.
Outra hora, eu achava que falar que ter Deus era só falar dele. Mas eu falava de Deus e andava na cachaça. Eu falava de Deus e andava em festa, dançando com um, dançando com outro, se masturbando, fazendo coisa errada. O que adianta? Falar de Deus e praticando as obras do diabo. E muita gente me convidava. Muita gente me convidava, só que o convite não é o que a palavra ensina. Hoje o povo convida para ir para a igreja. O povo só chama para ir para a igreja. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. Fazer o quê? Porque você vai nos templos evangélicos, só fala em dinheiro. Chega lá, o pastor é gay, o pastor é adúltero. Vai fazer o quê? Dentro da igreja. Mas o convite não é para você se tornar evangélico. O convite é para você se tornar cristão. O convite é para você nascer de novo. O convite é para você se tornar uma nova criatura. O convite é para você se tornar uma igreja. A igreja de Cristo. A porta do inferno não prevalece sobre ela. Por isso que busque, enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto ele está perto. Porque eis que virá dia de fome, eis que virá dia de sede. Mas não é fome de comida e não é sede de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele conta uma parábola. Ele fala uma parábola das 10 virgens. Ele disse que havia 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes levaram contigo azeite de reserva. Porém as loucas, quando o noivo chegou, ela estava sem azeite. Mas ouviram-se o clamor: o noivo vem! E as 10 virgens estavam dormindo. Essa geração de hoje está dormindo. Essa geração de hoje está preocupado mais com o dia de amanhã do que com a salvação. Mas você pode morrer hoje. E se você morrer hoje, para onde você vai? Ah, eu era evangélico, grande coisa. Você nasceu de novo? Ah, eu era católico. Quem disse que sua religião vai te salvar? Quem disse que Maria vai interceder por você na última hora? É Jesus que salva. É Jesus que liberta. E a palavra diz que só tem um intercessor entre Deus e o homem: Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Então quem tiver ouvidos, ouça. Que Deus abençoe a cada um que ouviu essa mensagem nessa tarde de hoje. Busque o Senhor Jesus de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu coração, como a palavra ensina. Porque Deus, ele não habita onde tem fingimento, onde tem falsidade, onde tem confusão, onde tem cachaça, onde tem uma imagem, seja de Jesus, de Aparecida. Deus, ele não está dentro dessa casa. Mas se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deus abençoe a todos que ouviram a mensagem. Que Deus dê uma tarde de paz. Que Deus abençoe a todos desse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal. Deus abençoe vocês. Outra hora eu volto aqui mais, viu? Amém. Deus abençoe o Senhor. Amém. Vocês são evangélicas? Não. Amém. Leia a Bíblia. Amém. Cuidado para que ninguém vos engane. Jesus diz, viu? Se você dá dízimo, não é para dar, não. A palavra não manda dar dízimo, não, porque dízimo é obra da lei. E quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Jesus, ele quer só uma coisa: a nossa obediência. Nosso respeito. É, Deus abençoe. Amém. Amém. Não acreditarão Aqui, mano, na cidade de Oriçangas, no aqui. aviso de Deus que foi dado através de Noé, o seu servo. Aleluia. Não deram ouvidos quando disse que mandaria chuva e destruiria
disse a Abraão: tira os teus de Sodoma e Gomorra, pois com fogo a destruirei, e nada sobre ela sobrará, pois estou acima de tudo, e comigo não se pode brincar. Deus está falando e ninguém quer escutar. Estamos pregando e dizendo que o fim se aproxima, mas estão virando as costas. As montanhas estão desabando e as casas arrastando, famílias sendo separadas pela dor da morte que há muito soterram, levando sonhos, levando alegria, levando projetos. Deus mais uma vez está falando através da natureza. Está acontecendo quase a mesma história. Os rios se transformam, as ruas se alagam e as vidas vão embora. E a natureza geme, então ela reage, causando destruição e morte. O povo não entende, mas é a mão de Deus. Ele não aguenta mais. O pecado do homem está cheirando mal na minha ilha de Deus. Vou estar encerrando aqui, irmão. Deus abençoe a todos. Que Deus dê uma tarde de paz. Em nome do Senhor Jesus.